Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo 4 do livro de Atos, dando continuidade ao novo estudo que nós estamos fazendo. Lembrando que nós já fizemos o estudo do Evangelho de João e eu sugeri que vocês também lessem os demais evangelhos, né, para ter uma visão mais completa do que aconteceu com a vida de Jesus. E então nós vamos dar continuidade agora no nosso novo estudo, tá? Vamos iniciar a leitura aqui do capítulo 4 do livro de Atos. Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram alguns sacerdotes e chefe da guarda do templo, e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado, e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. Então, olha como a mensagem já estava aí progredindo, né? No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. Lembrando que os judeus, não aceitaram Jesus como salvador deles, por isso mandaram até crucificar Jesus. Então, a mensagem de Jesus ser continuada naquele tempo era o pior dos mundos para eles, né? Porque eles criam que depois da morte de Jesus, todo esse burburinho sobre Jesus iria parar. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Lembrando que ele tinha acabado de fazer aquele milagre com o paralítico, que não conseguia andar e saiu pulando, então tinha acabado de acontecer esse milagre. Nós estudamos no capítulo anterior, tá? Capítulo 3. E aí ele responde, no versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão se perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que esse homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele que as escrituras sagradas dizem, lembrando que toda vez que eles se referem às escrituras sagradas, eles estão se referindo a algum profeta, a algum livro do Antigo Testamento, tá? Então ele cita aqui, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser mais importante de todas. Então isso foi profetizado no Antigo Testamento e eles estão citando para lembrá-los. Lembra que foi profetizado que a pessoa mais rejeitada de todas, que não ia ter importância para vocês, essa seria a mais importante? Então é ele, é esse Jesus, Então eles estão citando para o povo judeu para eles lembrarem. Versículo 12. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual podemos ser salvos. Então aqui, gente, ele está falando que a salvação, ela não vem por obras, ela não vem por meio do que nós, seres humanos, podemos fazer. Ela vem exclusivamente por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que é necessário que todo ser humano aceite a Cristo para ser salvo. Porque as nossas bondades, os nossos meios não salvam a nós, Segundo dizem as Escrituras. Então ele fala, o meio de conseguir salvação é por meio dele, de Jesus Cristo. Versículo 13. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Aí eles diziam: o que vamos fazer com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre, e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então, assim, Jesus já
desde a morte dele, eles achavam assim, ó, vamos perseguir então agora as pessoas que ainda seguem esse Jesus que morreu, porque eles não creram também que Jesus ressuscitou, né? Então vamos perseguir, vamos acabar com eles, porque uma hora vai parar de falar esse nome. Então as ameaças eram constantes, né, naquele período. Então não se podia falar em nome de Jesus. Versículo 18. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Então eles falaram, você não pode falar nada sobre esse Jesus, nem pode ensinar nada a respeito dele. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-lo, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos, então assim, não tinha como ele silenciar, né? O milagre foi feito, foi fato, e os discípulos estavam lá confirmando que foi o poder do nome de Jesus Cristo que havia feito aquilo com um homem que já não andava há 40 anos. Então, bem difícil, né? Por mais que eles fossem duros e por mais que Pedro e João resolvessem mesmo ficar quieto, que de fato não ocorreu, porque eles estavam cheios do Espírito Santo e Jesus pediu para que eles pregassem o Evangelho para todas as nações, né? Relembrando aí o nosso estudo de João. Ainda assim, os milagres as pessoas queriam saber, mas tá, não vai falar mais e aí os milagres não vão mais acontecer, como é que nós vamos fazer, né? Esse Jesus, ele é todo poderoso, né? Mesmo depois de morto, porque na cabeça dele Jesus estava morto, ele continua ainda tendo muito poder. Porque lembrando que os discípulos não estavam dando mérito a eles daquilo que estava acontecendo, dos milagres. Eles sempre falavam que o mérito era de Jesus Cristo, né? Versículo 23. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, adoraram todos juntos a Deus, dizendo, Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse, porque as nações pagãs ficaram furiosas? Por que os povos fizeram planos de tão tolos? Os seus reis se prepararam e os seus governantes se ajuntaram contra o Senhor Deus e contra o Messias, que ele escolheu. Então, mais uma vez, a perseguição contra Deus e contra o Messias já estava profetizada também por Davi, né, no Antigo Testamento. 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se juntaram aqui nessa cidade com os não-judeus e com o povo de Israel contra Jesus, e o teu dedicado servo que escolheste para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havia resolvido que ia acontecer. Agora, Senhor, olhe para a ameaça deles. Dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que, por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Isso é muito interessante, né, gente? Eu não sei se vocês já passaram pelo processo de conversão. Né? Conversão a gente diz assim, o nosso real entendimento sobre Cristo, né? Porque às vezes a gente está na igreja há anos, mas a gente ainda não entendeu quem é Jesus Cristo, a gente não entendeu o nosso papel no reino. Então quando a gente entende quem é Jesus Cristo, e qual é o nosso papel? E torna Jesus agora o Senhor da nossa vida, não mais aquela pessoa que morreu pelo meu pecado, distante, mas sim um amigo, né? Uma pessoa próxima que, assim como fez tudo isso com os discípulos, ainda pode fazer com a gente. O que o Espírito? Jesus entrega o Espírito para nós, o Espírito dele, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos enche de coragem, nos enche de verdade. E a gente tem vontade de falar o Evangelho para todas as nações, para todas as pessoas. Não sei se vocês já conversaram com alguém que conheceu as Escrituras assim recentemente. Normalmente ela tem vontade de falar sobre Jesus, sobre tudo que ela tem entendido sobre a Bíblia. Então isso é algo que é fruto do Espírito Santo. Essa coragem, essa vontade de anunciar, essa vontade de falar sobre a Bíblia, ela é fruto do Espírito. É que a gente viu, né? Que ele dava... o Espírito Santo começou a anunciar, as pessoas começaram, através do Espírito Santo, a anunciar corajosamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Bíblia, né? Versículo 32.
Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam um com os outros tudo o que tinham. Então eles tinham um sentimento assim, nossa, tá todo mundo contra nós, nós somos irmãos, nós cremos no mesmo Senhor, nós temos tudo em comum. Então essas pessoas que se convertiam começavam a formar uma comunidade meio à parte do restante, né, das comunidades da época, porque eles pensavam diferente, para eles muita coisa era pecado, não dava para ele viver como os outros costumes da época, então eles passavam a ter um costume diferente, a sentir diferente, a pensar diferente, e isso fazia com que eles se unissem e acabavam virando uma grande família mesmo, né? Então, a ponto assim de vender tudo a parte da Bíblia fala não só que eles vendiam, mas assim, tudo que era dele, na verdade, já passava a ser de todos os cristãos. Toda aquela comunidade que estava vivendo junto, compartilhava cada um que tinha ali, né? Porque aí já não fazia mais sentido para eles andar com a mente da época, com a mente, com os costumes das pessoas da época. Então, eles realmente formaram uma comunidade diferente ali, né? Compartilhando todas as coisas entre si. Versículo 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Então, assim, os discípulos viram tudo o que aconteceu com Jesus. Eles viram Jesus ressurreto. Então, eles tinham o poder do Espírito Santo, mas eles tinham autoridade, eles tinham visto. Quando a gente testemunha alguma cena, pode falar o que for pra gente. Ai, não é mentira. A gente sabe que é verdade. Nós vimos, nós estávamos juntos, né? Então, é isso que aconteceu com eles. Por isso que você vê, assim, que os cristãos, eles iam para a cova dos leões, né? Eles eram mortos por leões, à espada, da maneira que fosse, mas eles não negavam que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque eles viram Jesus ressurreto, eles não podiam negar, eles não podiam mentir. Então, eu sempre penso assim, né? Tem muita gente que fala, não, a ressurreição é uma invenção. Tá, você acha que você como ser humano, porque os discípulos eram humanos como nós, você morreria por uma mentira? Então eu invento que alguém ressuscitou e eu chego a morrer por causa dessa minha verdade, que na verdade é uma mentira? Não. Eles morriam porque eles viram mesmo Jesus ressurreto, eles testemunhavam sobre isso. Eles tinham a convicção do poder de Deus, eles viam diariamente o poder de Deus sendo apresentado, né? Aqui mesmo está falando. Que eles davam testemunho e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Então o tempo todo estava acontecendo milagres, maravilhas, eles estavam vivendo tudo aquilo. Como que eles podiam negar? Eles não negavam. Pelo contrário, eles testemunhavam para que outras pessoas também viessem a Cristo, né? É isso que estava acontecendo. 34. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Então, como eles estavam realmente virando uma comunidade apartada da comunidade da época, eles se organizaram civilmente ali também, né? Então, assim, os discípulos que estavam à frente, que estavam levando a mensagem, que eles que normalmente falavam, vamos para a cidade tal, eles que se organizavam ali, todas as coisas eram trazidas para eles e eles organizavam para aquelas pessoas que até saíam das suas famílias para seguir a Cristo, tivessem o que comer, tivessem o que vestir. Então aqui passou a ser uma comunidade dessa forma, né? Onde todos recebiam tudo e ninguém passava necessidade, diz aqui. Aí entregava tudo aos apóstolos e cada um recebia a sua parte de acordo com a necessidade. 36. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita. Levita é uma categoria de judeu, tá? E havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Nós vamos ver bastante falar sobre Barnabé. Então, gente, agora a gente finaliza aqui a leitura do capítulo 4 e que vocês reflitam mais uma vez na leitura, né? Releiam. Esses capítulos aqui estão sendo um pouquinho menores, vão ter capítulos um pouco maiores, mas nos menores, aproveitem para reler, né? Leia mais de uma vez que com certeza isso vai abrir a sua visão, vai abrir a sua mente. Tudo o que aconteceu vai ficar bem fixado na mente de vocês, tá? Lembrando que isso é um livro histórico, foi narrado fatos verídicos de pessoas que viveram nessa época e relataram, né? Tem pessoas que acreditam que o que foi relatado é tudo mentira. Só que quando você percebe tudo que os discípulos e os primeiros cristãos passaram para trazer essa mentira, para quem acha que a Bíblia é uma mentira,
para trazer uma mentira que até hoje está viva e é eficaz, porque salva, porque transforma, e aí a gente tem que parar para refletir, né? Se a gente vai achar mesmo que tudo isso é uma mentira, ou se a gente deve dar um crédito para tudo que Jesus falou e para tudo que aconteceu com os primeiros cristãos, mas que continua acontecendo hoje, tá? Com a gente, com os cristãos de hoje. Basta você estar inserido numa comunidade cristã, basta você viver a verdadeira comunhão com Deus, não é viver uma religiosidade, mas realmente estar em comunhão com Deus, em oração, pedir para que o Espírito Santo te dê poder para falar, para testemunhar. Então, peça essa experiência, tá bom? Porque assim como aconteceram com os discípulos, ainda hoje acontece. Então, eu fico por aqui e até o próximo estudo. Deus abençoe vocês.